Pessoal, boa noite para todos, para todas. Quero acolher com muito carinho, com muita alegria, a todos e todas que se fazem presente nesta noite, nesta audiência pública, cidadãos e cidadãs da nossa cidade, sejam sempre bem-vindos e sempre bem-vindas. Acolho de modo igual os meus colegas vereadores e vereadoras. Quero agradecer ao presidente Dr. Alberi, que preside esta casa, que ele nos deu a incumbência de presidirmos, e também agradeço ao vereador Rufa, que é o presidente da CPDUI, que também abriu mão, ele poderia estar presidindo também, então nos deram a presidência desta audiência pública. Esta audiência pública ela vai tratar de 2 projetos, que logo em seguida a Cibele, que está representando a Secretaria do Planejamento, vai dar a explicação técnica. Logo em seguida, e aí eu estou consultando os vereadores e as vereadoras, como é a audiência pública, vereadores e vereadoras, estou consultando. Podemos ouvir primeiro a comunidade e depois os vereadores e vereadoras que se sentirem provocados com a fala da comunidade, se inscrevem daí. Como temos, graças a Deus, bastante pessoas hoje à noite presente, é importante. São 2 projetos que vêm do Executivo e que não podem ser levados a cabo sem passar por audiência pública. A audiência pública para que é? Para ouvir a comunidade. Nós não vamos decidir nesta noite, nem nós vereadores, nem a comunidade, mas vamos ouvir. Vamos colher as manifestações para depois os projetos seguirem normalmente. Então, logo depois que a Cibele fizer a explanação técnica de forma muito sucinta, nós vamos estar abrindo para a comunidade, quem quer se manifestar. Obviamente, não podemos ouvir todo mundo, então quem está organizado em grupo, ou comunidade, ou loteamento, ou movimento, coisa parecida, pode ir já definindo, fala uma pessoa, 2 pessoas, 3, conforme, e o tempo de fala será igual para os vereadores e para a comunidade, 2 minutos por inscrito. Nós temos 1 hora de tempo para audiência pública, isso é regimental, isso não depende de mim na presidência agora, e nem depende do Dr. Alberi, presidente da casa, mas isso é regimental. Então nós vamos, dentro deste espaço que temos, vamos trabalhar, vamos ouvir o máximo possível para que a gente possa avançar. Pode ser assim, pessoal? Combinado? Então eu queria passar de imediato já ao saudar também o Dr. Adolfo, que está aí também, representando também a Procuradoria, não só representando, mas ele é o Procurador-Geral do município, e vem nos apoiar e vem apoiar também a comunidade neste ato. Isso engrandece o nosso ato. O Biratã, que é o presidente do Conselho Municipal de Desenvolvimento Integrado, o CMDI. Então ele nos honra com a sua presença também. Todos os projetos têm que passar por ele, então já passou por ele, para poder chegar aqui. Agora é audiência pública, depois tramita nas comissões e vem para o plenário. Então, Cibele, gostaria de saudar-te e agradecer a tua presença, que tu pudesses usar a palavra. Evidentemente que para a Cibele não vamos dar só 2 minutos, ela precisa um pouco mais, para dar a explicação que ela considerar necessária, como técnica. Tu pode usar aqui ou lá, como tu te sentir melhor. Onde tu te sentir melhor. Pode ser? Então ela ocupa lá na tribuna e ela vai projetar algumas visualizações para nós também. Então acompanhemos e depois conversamos. Cibele. Primeiramente, boa noite a todos. Em nome do secretário Giese, eu gostaria de agradecer o convite, né, em nome da Secretaria de Planejamento. Cumprimento a mesa, né, primeiramente, cumprimento a todos os vereadores e cumprimento todos os presentes que estão aqui hoje nessa audiência pública, o pessoal que está presente representando a comunidade.
Como o vereador Wilson já nos explicou, vamos tratar hoje do projeto de lei complementar número 1 de 2023. Para passar. Aqui a gente traz, a Secretaria de Planejamento traz uma contextualização, tá? Fazendo resumidamente um breve relato sobre o que significa essa alteração de legislação. A proposta, então, ela altera a planta de zoneamento do mapa número 2, que é o mapa de zoneamento urbano do plano diretor vigente, que é a Lei Complementar número 170 de 2006, e cria as EIs 3A e dá outras providências. Então, essa área que a gente está tratando é uma área que está localizada nas proximidades da Santa Marta, no próximo ao loteamento Força e Luz. É essa área que está circulada em vermelho ali no centro da imagem do Google. Então, no contexto geral da nossa lei de parcelamento do solo, que é a lei número 230 de 2009, o que a legislação municipal regra? Que somente pode parcelar, fazer loteamento, desmembramento ou condomínio na macrozona urbana, que é a definida pelo plano diretor. Então, no mapa vigente que estava no início da tramitação do processo do Executivo, que é referente a esta área, aquela imagem que a gente observou anteriormente, né, no slide anterior, o mapa de zoneamento vigente, na época que ele entrou na prefeitura, em 2014, ali, era essa imagem que está no slide. Então, o limite do perímetro urbano, ele ia até essa manchinha vermelha, esse roxo era o limite do perímetro urbano. Então, o que acontece? O empreendedor, ele não seguiu os trâmites da legislação de parcelamento do solo. E ele executou o loteamento sem autorização da prefeitura e além do limite urbano. Então, ele parcelou um pedaço do loteamento dentro do perímetro urbano e um pedaço do loteamento em área rural, o que não é permitido por lei, pela lei do parcelamento do solo municipal. Então, a situação atual, né, nesse loteamento, é que a gente tem a existência de edificações de terceiros que já estão implantadas, já estão construídas, e também houve a comercialização de terrenos naquele local. Durante a tramitação do processo, dentro do Executivo, houve uma manifestação dos compradores, dos moradores que estão residindo naquele local, e eles juntaram ao processo um abaixo-assinado, requerendo a regularização da situação. Então, Carla, por favor. Então, o que acontece? A gente está falando de um loteamento irregular, né? É uma situação irregular no nosso município e é necessário regularizar. Então, dentro do Executivo, esse processo tramitou em várias secretarias, e o que foi apontado foi a criação de uma zona especial de interesse social, que é previsto no artigo 57 do plano diretor vigente, mediante a classificação de ZEIs 3. Nós temos no plano diretor já definidos 3 tipos de classificação de ZEIs. A ZEIs 1, que é a ZEIs, que é um vazio urbano, né, em que a gente demarca e faz um novo loteamento com parâmetros urbanísticos menores ou diferenciados. As ZEIs 2, que também são os assentamentos autoproduzidos, e temos também as ZEIs 3, que são os parcelamentos públicos ou privados, irregulares ou clandestinos. Então, ele foi iniciado, é uma situação que não é nem clandestina do ponto de vista técnico totalmente. Ele iniciou legalmente o trâmite
na prefeitura, mas ele não fez todos os procedimentos legais para a execução deste loteamento. Então, dentro do projeto de lei, é proposto uma contrapartida para o empreendedor, mediante alteração do zoneamento, então que ele elabore projetos e estudos específicos para que o município instaure a REURB, nos termos das leis pertinentes, para a regularização fundiária da ocupação Vista Alegre, que fica aqui na porção sudeste da cidade, nas proximidades do bairro São Luís Gonzaga. Então, no projeto de lei é isso que é proposto, a criação de uma zona de uso especial para aquele local e denominadas EIs 3A, e os parâmetros urbanísticos destas EIs seriam os mesmos parâmetros das outras EIs que estão vigentes no plano diretor. Tá? Então, seria isso. Muito obrigada. Fico à disposição para quaisquer questionamentos. Nós queremos, Cibele, que tu coloques o outro projeto também. Então, esse é o 1, envolve uma situação, e agora ela coloca do projeto 2, que é toda uma outra situação, para depois a gente abrir. O vereador Michel está com a plancheta aí, fazendo as inscrições, para quem quer se manifestar. Lembrando que será de 2 minutos cada pessoa, para a gente poder ouvir mais pessoas, tá bem? Então, dando sequência aqui, agora referente ao projeto de lei complementar número 2 de 2023, a CEPLAN traz as seguintes considerações referentes a esse projeto de lei. Carla, por favor. Então, o que é esse projeto de lei? Esse projeto de lei, ele propõe a alteração e a inclusão de dispositivos na lei complementar número 170, que é o plano diretor, e dá outras providências. Carla. Da onde que a gente iniciou esse processo que culminou com esse projeto de lei? O município ele tem enfrentado algumas questões, muitos de vocês já acompanharam, acredito eu, relativo à questão de implantação de equipamentos em terrenos públicos. O projeto de lei ele trata justamente sobre a questão da flexibilização dos parâmetros urbanísticos que são definidos pelo plano diretor. Como que a gente está tratando isso? Essa flexibilização, ela busca viabilizar a implementação de diferentes equipamentos públicos. Quais são esses equipamentos públicos que estão em voga, que estão no projeto de lei para serem flexibilizados? Equipamentos públicos de saúde, de educação e assistência social e similares. O que acontece no município? Quando a gente tem os terrenos do município, a gente tem, às vezes, por vezes, situações em que condicionam o projeto. A elaboração do projeto, seja de construção nova, ou de obra de reforma ou ampliação, às vezes fica condicionada a exigências técnicas, dependendo da tipologia que vai ser implantada, do tipo de edificação que vai ser feita. Se é uma unidade de saúde, uma unidade básica de saúde, uma UBS, uma escola de educação infantil, uma escola de ensino fundamental, um CAIS ou um CRAS, muitas vezes acontece de que o terreno é pequeno, por exemplo, e ele exige uma redução na edificação por causa dos recuos, da taxa de ocupação, da vaga de estacionamento, né, que são exigidos de modo geral no plano diretor. E, como exemplo dessas exigências técnicas, a gente traz aqui os condicionantes, que já foram mencionados, das dimensões de terrenos públicos. Às vezes, a gente tem, por exemplo, quando é uma unidade de saúde, existem resoluções federais
que obrigam aquele comprimento, aquele tamanho de sala de consultório, aquele tamanho de... Tem que ter lavatório de mãos, tem que ter a sala de vacinas. Então, as áreas que vão sendo configurando essa edificação, elas são vinculadas a uma exigência de uma resolução de algum Conselho Nacional, de uma outra legislação, que não somente a nossa legislação municipal. Então, tem as questões de regra geral de legislação e de resoluções, e também uma situação que acontece temos uma verba, um recurso federal, estadual, e ele vem, a gente consegue essa verba e um projeto arquitetônico da edificação é pronto. Tem que caber naquele terreno, não tem como modificar. É naquele local e tem que caber naquele terreno. Aí a gente não vai conseguir fazer vaga de garagem, a gente não vai conseguir... ou tem que modificar, se fosse do município, a gente poderia modificar. Mas quando vem pronto, a gente não pode, tem que executar com aquele recurso, exatamente aquele projeto arquitetônico, para, quando finalizar, um dia, talvez, a gente poder intervir novamente ali naquele local, quando se tornar realmente uma obra finalizada. E entre outras situações que a gente tem aqui, um caso que foi mais recente, o ano passado, acho que tramitou, a criação de uma zona de uso especial aqui referente à área da Avenida Brasil, do lado do Cais, Petrópolis, que teve que ser feita uma modificação no plano diretor, uma zona de uso especial para o equipamento importantíssimo, que eram os bombeiros, né? E também, ao lado, o município tem a intenção de trazer uma ampliação de uma unidade de saúde, uma instalação de um outro equipamento de saúde naquele local. E os parâmetros urbanísticos exigidos atualmente pelo plano não adequariam esse tamanho dessa unidade de saúde, não seriam compatíveis, porque o terreno ali, como é na Avenida Brasil, muitos dos senhores já sabem, é muito reduzido. Tá? Então, nesse sentido, é que existem limitações para a implantação de equipamentos públicos em alguns casos. Carla, pode passar, por favor. Então, essas restrições das legislações, elas dificultam a implantação de equipamentos. Trazendo esse histórico que eu já tinha mencionado, sempre acontecia o quê? Vai implantar, a própria Santa Marta, a escola da Santa Marta, teve que ser feita uma zona de uso especial para aquele local, veio um projeto pronto, tinha que caber naquele terreno, e o processo é moroso, ele tem que seguir toda a tramitação legal, ser feita uma análise técnica, um projeto de lei, passar por audiência pública no Executivo, passar pelo Conselho Municipal de Desenvolvimento Integrado, vir ao Legislativo, fazer todo o trâmite dentro do Legislativo para conseguir fazer aquela escola. Então, nesses exemplos que a gente citou aqui, a ideia é flexibilizar os parâmetros que são específicos para este tipo de serviços prestados, de assistência social, educação, saúde e similares. Por quê? Porque a gente entende que esse procedimento, que é moroso, de modificar o plano diretor cada vez que vai se implantar um equipamento público, ele até conflita com a questão do direito fundamental, né? Porque tu tem que prestar serviço de educação, de saúde, né? O município, como política pública, tem que tratar dessas questões e acaba esbarrando numa rigidez legal, né? Então, o poder público, ele tem que promover as políticas públicas para uma construção de uma cidade para todos, né? Então, a gente tem que possibilitar o acesso a diversos equipamentos que ampliem a cobertura das redes de serviços, inclusive os privados. A gente trata aqui desse projeto de lei dos equipamentos públicos quanto privados, tá? Nessa proposta de flexibilização de alguns parâmetros, a gente trata o serviço público e o serviço prestado pela iniciativa privada
Não no mesmo nível, por quê? Porque a gente entende que o município presta esse serviço de forma direta e acessível gratuitamente para o município, e os outros que a gente tem no município como iniciativa privada, eles têm alguns regramentos que eles têm que seguir, mas também tem que ser flexibilizado, inclusive quanto ao porte, né? A intenção é justamente flexibilizar alguns parâmetros para aprimorar e qualificar a rede de equipamentos, pública e privada. Então, no projeto de lei, a gente propõe a distinguir, separar os equipamentos públicos e os privados. Qual seria a intenção do projeto? Equipamentos públicos. Criar um novo grupamento dentro da lei do plano diretor. Hoje o plano diretor ele não separa equipamento público. Se a gente vai fazer uma unidade de saúde, a gente chama de UBS, de unidade de saúde, mas ele tem que se enquadrar no geral do uso, que é o uso CS 27 do plano diretor. Tá? Então, nesse caso, criando um novo grupamento, a gente teria uma flexibilização estudada caso a caso, né? Mantendo as exigências da legislação municipal quando possível. Então, surgiu uma situação dessas que o projeto vem pronto, de alguma verba, de algum recurso externo, e a gente precisa naquele terreno, naquele local. O município vai avaliar caso a caso cada situação. Já com relação aos equipamentos privados, os parâmetros serão distintos pelo porte e tipo de serviço prestados. Então, existe na proposta de lei, no projeto de lei, uma flexibilização por tipo de atividade, sendo sugeridas subcategorias, alterações pontuais em alguns parâmetros e a revisão de conformidades de uso, mantendo as demais exigências da legislação municipal. Então, eu reforço aqui a intenção do Executivo, do Corpo Técnico e da Administração, de que a gente tem que ter parâmetros e regramentos urbanísticos gerais de ordenamento no nosso território. Isso é uma condição para um planejamento territorial organizado. E isso faz tanto... é muito importante tanto para a prestação de serviços, por exemplo, desses equipamentos, mas quando a gente tem regramento geral de tamanho de rua, de tamanho de lote, de alturas, de recuos, isso é um ganho para a comunidade do ponto de vista coletivo. Mas também pensando no direito à cidade, nesses princípios relativos à educação, saúde, assistência social e similares, que era, por exemplo, o caso dos bombeiros, existe uma necessidade de flexibilização. Pode passar. Então, na proposta de criação do novo grupamento de usos no plano diretor, foi proposto diretamente um grupamento novo, que são as atividades públicas de uso coletivo. Então, essas atividades de uso público de uso coletivo, elas são as atividades que são prestadas pelo poder público, né, englobando educação, saúde e assistência social, os esportivos, lazer, segurança e similares, e o nome ficaria Equipamentos Comunitários Públicos, com a sigla EP. Então, como é que isso trabalharia? Identificado um problema caso a caso, né, alguma situação em especial que precisa de um olhar diferenciado, os parâmetros de ordenamento territorial, recuo, vaga de estacionamento, daqui a pouco uma taxa de ocupação, eles poderiam ser alterados. Eles podem ser alterados mediante uma demonstração da necessidade pelo órgão municipal competente. Por exemplo, vem uma demanda da saúde ou da educação, precisamos nesse local uma escola X desse tamanho, desse porte. Então, o órgão municipal competente abre a discussão, vem a justificativa do interesse público da administração municipal e também tem análise técnica, que é da Comissão Municipal de Técnicos, que a gente tem uma comissão multidisciplinar que está vigente, e essa comissão avalia quais são os quesitos possíveis de alterar ou de flexibilizar. E aí, tendo o parecer favorável dessa comissão,
a regulamentação dos parâmetros relativo a esses equipamentos públicos seria feito por decreto. Passaria todos esses trâmites e seria regulamentado por decreto. As exigências ou até as flexibilizações necessárias. E com relação à proposta dos equipamentos privados, o que está se tratando no projeto de lei? Está sendo proposto subcategorias para o uso CS22, que são os serviços de educação. Hoje, os serviços de educação, eles englobam, o CS22, ele engloba tanto ensino de educação infantil, quanto um equipamento de EAD, quanto o ensino fundamental, quanto o ensino superior. Isso gera um problema do ponto de vista de distinção de portes e de impactos no entorno daquele equipamento, né? Então, isso foi detectado pela equipe, e aí a proposta é justamente diferenciar. A gente vai ter categorias de portes distintos e a vocação, digamos assim, o serviço prestado à comunidade, né, vai ser distinta pelo tipo de ensino que está sendo prestado. Então, o CS22 foi aberto em 3 categorias: CS22A, ensino superior, o CS22B, que englobaria o ensino médio, o fundamental e o ensino infantil, e o CS22C, que é o ensino especializado, os cursos profissionalizantes, a entidade escolar e as instituições que promovem educação à distância. Então, olhando o mais complexo e um porte maior, né, com maior impacto no entorno, é o ensino superior. Intermediário seria o ensino CS22B, e o CS22C a gente vê, né, em vários locais, por exemplo, uma escola de manicure, uma escola que é uma sede física, apenas uma secretaria, e ali tem cursos EAD, nem tem presencial. Então, nessa distinção é que a gente propõe essas subcategorias. E, além disso, como a gente abriu essas categorias, a gente revisou todo o anexo do plano diretor relativo à tipologia do uso e o zoneamento e propõe uma alteração de modo a ser compatível com esse novo raciocínio, tá? A gente mantém as demais exigências. Quando for fazer uma escola, a vaga de estacionamento já está prevista lá. No plano vigente, a gente não alterou esse tipo de parâmetros. No CS22, a gente abriu as categorias e revisou os locais da correlação entre o zonamento e as categorias de usos que foram criadas. E com relação, por exemplo, no projeto de lei também a gente tem uma proposta de alteração dos parâmetros de vaga de estacionamento relativo ao uso CS27, que é justamente aquele que eu mencionei, que são os serviços médicos. Eu trouxe aqui o que engloba, né? No plano diretor a gente tem o CS27, que são serviços médicos, e a gente tem o CS28, que são os serviços hospitalares. Aqui a gente já tem 2 portes distintos, né? O hospital é muito mais complexo e muito mais impactante. E aqui a gente engloba as clínicas especializadas, as clínicas médicas, odontológicas, a questão dos laboratórios, serviços de radioterapia, banco de sangue, o hospital dia e os ambulatórios municipais, por exemplo. E aí, os ambulatórios que temos aqui como municipais, eles podem também ser vistos como um apoio da rede privada também, tá? Então, o que a gente trata? No serviço de educação vigente, CS22, a gente já computa a vaga de estacionamento. Hoje, o cálculo que é feito para a quantidade de vagas de estacionamentos são as áreas efetivamente relativas ao ensino. Área de circulação, área de serviço, cozinha, administrativo não computa. Então, isso a gente trouxe para esse uso que é o CS27, então, sendo o mesmo raciocínio. E também, no município, a gente tem o CS20A,
que são os serviços de alojamento tipo 1, que englobam as casas de apoio, que são as casas assistenciais, os lares idosos e os orfanatos. Era um problema também até para a iniciativa privada, porque o que acontece? As escolas de educação infantil e as escolas e os lares de idosos, por exemplo, eles são implantados em residências existentes. Então, é feito um monte de adaptação ali do ponto de vista técnico e na edificação para poder ofertar aquele serviço. E aí, um dos problemas que se esbarrava aqui na casa nos lares idosos é que ele tinha o mesmo parâmetro de hotel. Então, um hotel é diferente de um lar de idoso. Então, a gente vai trabalhar com leito, né? Trabalhando com, a cada 4 leitos, a gente tem uma vaga de estacionamento num cômputo de área construída até 750 metros quadrados. Se ultrapassa os 750, cai na regra geral. Tá? Porque a gente tem esse olhar aqui no município que as privadas e as públicas têm essa metragem em geral. Né? Então, geralmente, elas são casas que precisam dessa flexibilização em virtude da própria implantação da tipologia de uso. E também a gente fez, quanto aos usos CS27 e o CS20A, uma revisão do anexo, assim como nos serviços de educação, e mantivemos as demais exigências para esses usos. E a última proposição do projeto de lei complementar número 2 é com relação a uma correção de mapa que a gente tem numa área com frente para a saída para a Soledade, na RS 153, que é essa área que a gente hoje, ela está localizada na frente do Nossa Senhora Aparecida, próximo ali ao Champanhar. Tá? Pode passar, Carla. E o que é proposto? Então, a modificação do zoneamento, hoje, a imagem que está na situação atual, à esquerda de vocês, é a situação atual. A gente tem o mato, que é o ZPMN, a Zona de Proteção de Mananciais, de Mata Nativa, é pintada até a rodovia. E a proposta, ela faz uma correção de mapa e ela volta a ser ZPU na faixa da rodovia onde não tem mapa. Então, durante a tramitação desse processo no Executivo, houve laudo referente às espécies arbóreas que estão ali, a ilustração e demonstração de que essa parte frontal da rodovia não tem vegetação nativa. Passou também no CMDI, passou no Conselho, no CMMA, né, no Conselho Municipal do Meio Ambiente, e é isso que está sendo proposto. Então, é uma correção de mapa numa área que estava gravada como mata nativa, porém, no local não existe mata nativa. Tá? Seria isso, muito obrigada. Agradecemos, então, a Cibele, e imediatamente passamos, então, a ouvir a comunidade. E é sempre interessante quem vai se manifestar, lembrando que são 2 minutos por cada intervenção, e também, de preferência, se puder, eu vou me manifestar sobre o projeto número 1, que foi o primeiro que a Cibele colocou, ou o projeto número 2, que foi esse último. Então, eu tenho, por enquanto, eu tenho 5 pessoas inscritas. Então, nós iniciamos pela Edilvânia, que ela vem pelo Movimento Nacional de Luta pela Moradia. Edilvânia, Francisco, alcança o microfone para ela, por gentileza. Deixa eu... Só um instantinho, Edilvânia. Na sequência, temos o Paulo Cornélio e depois o Israel. Então, os dois já ficam de prontidão. Tá? Isso. Edilvânia, 2 minutos, está valendo. Então, boa noite a todos e a todas. Eu venho em nome do Movimento de Luta por Moradia. Meu boa noite especial aos companheiros e companheiras que estão aqui.
E nós queremos dizer, então, enquanto grupo, algumas questões. Primeiro, não somos contra os projetos. Queremos que sejam aprovados para beneficiar Vista Alegre, mas eles não resolvem os nossos problemas. Então, em Passo Fundo, o plano diretor não é respeitado. São feitas mudanças todos os anos, de acordo com os interesses particulares. E raramente o plano diretor dialoga conosco, povo trabalhador que está lá nas ocupações. Os ricos e empresas fazem ocupações irregulares do território, inclusive fora do perímetro urbano, e ninguém acha errado, ninguém os chama de vagabundos. Os projetos de interesse mais geral, como a mudança do plano diretor para as ocupações do Valinhos 1, Valinhos 2, Bela Vista, Planaltina e outras ocupações que devem ser regularizadas. Então, o que a gente está pedindo é que o plano diretor venha para a mesa e não fazer do plano diretor uma colcha de retalhos que serve apenas parte da sociedade e não a comunidade como um todo. Porque também nós queremos discutir o direito à moradia como um direito e não como privilégio. Não são priorizados e não são enviados para a Câmara projetos mostrando como o Conselho CMDI não serve para todos e todas e apenas para uma parcela. Tempo, Edilvânia. É preciso criar o Conselho da cidade. Obrigado, Edilvânia. Paulo Cornélio, que vem pelo GESP. Muito obrigado, Edilvânia, pela tua contribuição. Paulo Cornélio. 2 minutos valendo. Boa noite, vereador Wilson Lil. No seu nome, quero cumprimentar todos os integrantes da mesa, os vereadores, Eva Valéria, Regina, Ada e Janaína. Senhoras e senhores, muito boa tarde. É pena que 2 minutos não seria possível, mas eu vou tentar fazer o máximo possível. A minha reivindicação é, primeiro, pedir vistas, tanto para um como para outro, porque há equívocos, no nosso parecer, diante do que foi encaminhado. No projeto número 2, que é da RS 153, apresentada pela Cibele, passou pelo Conselho Municipal do Meio Ambiente e ele deu o parecer favorável, principalmente vinculado àquela área que é da Zona de Preservação de Mata Nativa. Mas o documento da mensagem número 6, ela coloca muito claramente: proposta decorre da necessidade de viabilizar a construção de escolas municipais de educação infantil. Entretanto, o documento primário que foi apresentado e passou pelo Conselho Municipal do Meio Ambiente falava claramente que a alteração era única e exclusivamente em área privada. Portanto, o Conselho Municipal do Meio Ambiente deu parecer favorável. Eu fico na dúvida sobre isso, porque a Cibele, agora na apresentação, mostrou claramente que o empreendedor e a alteração que está sendo apresentado é em área privada. Então, há uma dúvida nesse aspecto. É área pública municipal ou é área privada que está sendo alterada? Então, pode ser que depois a Cibele possa apresentar depois uma resposta referente a isso. No outro projeto, é uma pena que não pode ser apresentado, eu não vou ter tempo, mostrou-se também alguns equívocos ali, pelo menos no nosso entendimento. Eu quero respeitar muito o Conselho Municipal de Desenvolvimento Integrado, mas não passa os projetos quando é exemplificado área de preservação permanente ou áreas ambientais. Um deles passou, o outro, infelizmente, não passou pelo Conselho do Meio Ambiente. Portanto, nós gostaríamos de dar vista, porque nós queremos também dar parecer. Nós queremos ser tão respeitado como o Conselho de Desenvolvimento Integrado. Então, esse é um outro questionamento.
Não posso deixar de falar que o Conselho Municipal de Desenvolvimento Integrado é legítimo, entretanto, pela história que tem sendo apresentado, normalmente sempre são elementos que olham dentro da área economicista, na área preservacionista e ambientalmente Paulo. Não é visto. Tempo, Paulo. E eu estou falando com muita segurança, porque não é a primeira vez que eu venho aqui e sempre chamo a atenção do poder público municipal e por esse parlamento. Há uma falha profunda, o Conselho Municipal do Meio Ambiente não é visto e não é respeitado como deveria ser. Obrigado. Paulo, tempo. Israel, peço que se mantenha no tempo. Boa noite a todos e a todas, boa noite, senhores vereadores. Penso que, olhando para esse plenário, a gente compreende que é preciso, sim, melhorar o direito à cidade, e essas mudanças aí, né? Elas revelam necessidades que não estão representadas aqui no conjunto dessa plateia. Então, o que a gente sugere para os senhores vereadores, em especial os vereadores da base do governo, é que, com urgência, apresente alterações que atendam aqui, a ocupação Pinheirinhos, onde os estudantes não podem ir na aula quando chove. Ou da Bela Vista, onde estão morando e está chegando mais o inverno, né, os moradores que estão lá, e estão sem nenhuma segurança se poderão melhorar as suas habitações, porque não tem uma regularização. E eu poderia citar dezenas de outras. Que bom que a ocupação Vista Alegre está sendo olhada aí nesse projeto. Né? E todas as outras, quando serão olhadas? Quando será apresentado um projeto de urbanização que olhe não apenas para a Vista Alegre, mas que olhe para a Bela Vista e olhe logo atrás para a ocupação Floresta. Cito algumas porque lá moram estudantes que quando chove não tem como se deslocar para ir para a escola. Então esse é o ponto, senhores vereadores. Essa população que está aqui certamente tem desejo de ouvir da gestão pública quando terá projeto para essas áreas, quando vai se discutir o plano diretor, o direito para a cidade, para essas milhares e milhares de famílias que moram nessas ocupações. Obrigado, desculpe me exceder no tempo. Obrigado. Próximo inscrito, Pedro Manuel. É isso? Pedro Manuel. Boa tarde. Fala, doutor. Deus abençoe a todos, amém? Estoy aquí como morador de la ocupación Vista Alegre. Como pueden ver, soy venezolano. Allá en esa ocupación vive una colonia de venezolanos. Y moramos ahí, ¿verdad? Y estamos aquí de paso. Y en medio de la situación que estamos viviendo en nuestro país, Venezuela, vinimos a este país y nos tocó morar ahí en esta ocupación. Y Dios abençoe, ¿verdad?, a los hermanos brasileños que están acá tratando, ¿verdad?, de llevar una mejoría a la comunidad, allá a la ocupación, porque hay muchas carencias. Y queremos escuchar, ¿verdad?, muchos proyectos, o hemos escuchado muchos proyectos, pero también precisamos escuchar soluciones, ¿verdad? Como decía aquí el amigo, ¿verdad?, que los proyectos, ¿verdad?, vayan a la comunidad, vayan allá a la ocupación. Somos personas que trabajamos, tenemos hijos que están estudiando en las escuelas de aquí, de esta ciudad, y quisiéramos aportar, ¿verdad? No quisiéramos ser una carga para esta prefectura, sino poder aportar
de lo que nosotros tenemos a esta comunidad. Y es preocupante, ¿verdad? Cuando uno viene a un lugar de esto y solo escucha palabrería, promesas, proyectos y proyectos, día tras día, y no llega la solución. Porque tenemos carencia de agua, tenemos carencia de energía. Cuando cae la chuva, bueno, uno sale casi nadando de ese lugar. Entonces, quisiéramos en esta hora, en este momento, ¿verdad?, que estamos aquí reunidos como pueblo, ¿verdad?, escuchar e irnos a nuestros hogares y hablar a otros vecinos. Falaron que van a traer soluciones para nuestra comunidad. Tempo. Obrigado. Tempo. Obrigado. Obrigado, Pedro. Próxima inscrita é a Maria. É Vink? É isso, Maria? Maria do Nascimento Ranque. Ranque. Comitê Popular de Luta Mulheres Isso. Passo Fundo. Contando seu tempo a partir de agora. Eu quero iniciar perguntando para os senhores vereadores, que bom que tem bastante hoje. Vocês sabem desde quando Passo Fundo não tem projeto de habitação popular? Alguém saberia me responder? Pelo amor de Deus, um vereador pelo menos. Tá bom, eu respondo. Desde 2012. Pelo jeito, ninguém teve capacidade para pesquisar ou fazer isso. Desculpe, mas é a verdade. E também quero que registre que isso, vocês têm que olhar o plano diretor dessa cidade. Vocês têm que fazer comitê populares, em vez de ficar tirando foto para dizer que aqui vem estrangeiro. Vem sim, porque a gente é humano. Na humanidade ainda existe gente humana. Tá, cara? E assim, ó, e começando, quantas empresas, quantos shopping, quantas Havan da vida, quantos estoques da vida, quantos casarões de mansões tem em cima de área ambiental em Passo Fundo? O senhor sabe, senhores vereadores? Alguns aqui, inclusive, têm casarão lá em cima das áreas ambientais. Vocês têm isso anotado? Vocês sabem disso? A gente sabe. Podemos largar na imprensa. E não é área de interesse social, é área invadida mesmo. Inclusive área indígena. Pega aquele shopping de lá, pega aquela van, pega esses estoques, pega o que estão fazendo na frente da Havan agora. Invadindo a área ambiental. E daí nós, moradores procurando, temos que colocar 15 mil famílias e mais de 60 ocupações de Passo Fundo, porque os senhores não sabem quantas moradias falta. Respondo. A última foi do DIP, feito com o dinheiro do PAC, entregue como se fosse do Luciano. Está aí Maria, a resposta. Tempo, Senhores Maria. vereadores, o plano diretor e a moradia é uma questão de dignidade. Dignidade, criem vergonha na cara e vão trabalhar em vez de vir fazer Tempo, Maria. Para botar na imprensa Maria. dizendo que são estrangeiros. Maria, por gentileza, tempo. Pessoal, por gentileza. Última inscrição, Morinho ou Julinho da Moradia, a última inscrição. Com isso encerramos. 2 minutos, por gentileza, vereador. Boa tarde, senhores vereadores e vereadoras. Eu quero dizer aqui, o executivo não se reuniu com o Sinduscom para debater o PL com a sociedade. Mesmo assim, o PL não veio. Quero também destacar prazo para entregar para que o empreendedor
tem para entregar o projeto? E qual é a área? Eu quero ouvir uma resposta de vocês. Obrigado, Julinho. Nós estamos já com o nosso tempo esgotado. Eu só pergunto, algum dos vereadores e vereadoras gostaria de se manifestar? Foi o combinado. Nós reservamos, então, 15 minutos para os colegas. Iniciamos pela vereadora Eva Valéria. Quem quiser, depois levante a mão, por gentileza, Eva. 2 minutos, vereadora. Boa noite, comunidade. Sejam bem-vindas na Casa do Povo. O tempo é curto, eu já vou direto nos questionamentos. Eu acho que depois da fala do Paulo Cornélio, acho que nós deveríamos suspender a audiência, voltar esses projetos, no mínimo, para o Conselho do Meio Ambiente e aí reiniciarmos essa audiência. Porque o que o Paulo Cornélio traz aqui são dados importantíssimos e nós temos que começar a valorizar. Por exemplo, vereador Wilson, o Conselho do Meio Ambiente tinha que estar na mesa também. Nós temos que pensar nas lideranças que têm que ter representação aqui na frente. Mas eu gostaria de questionar, por exemplo, se os delegados do plano diretor, porque nosso plano diretor já está ultrapassado, efetivamente. Mas a gente sabe que teve todo um processo, audiências públicas. Eu participei de muitos espaços onde foram escolhidos delegados para trabalhar o novo plano diretor. Esses delegados, eles foram chamados a discutir essas alterações? Porque, afinal de contas, tem um processo em andamento. Acho que o que a Edivânia traz aqui, o movimento de luta pela moradia, nós temos que parar de fatiar o plano diretor. Se nós queremos continuar fatiando, no mínimo os delegados que se envolverem em todo aquele processo, eles têm que ser chamados para discutir essas alterações pontuais, enquanto não vem para a Câmara, que é uma discussão que os vereadores têm feito aqui todas as vezes que vem projeto para cá, a comunidade. A gente pede, vamos discutir o plano diretor aqui nesta casa de forma completa, para nós pensarmos o desenvolvimento para frente. Essa questão da contrapartida do loteamento aqui da empresa que fez um loteamento irregular, eu gostaria de perguntar, o Executivo não tem técnicos com capacidade de elaborar os projetos para a REURB lá na Vista Alegre? Porque me parece que é pouco. Então, os empreendimentos, os empreendedores que fazem tudo de forma legal, eles vão ser prejudicados. Então, o que a gente, de repente, está dando um aval aqui é para todo mundo. Vamos construir o loteamento, vamos vender. Vereadora. E uma outra questão, os Tempo. moradores do loteamento sabiam que o loteamento estava irregular? E, para além disso, aqui, rapidamente, questões que vieram da comunidade. Tempo. Encerrou. 2 minutos é 2 minutos. É assim, comunidade. Vereadora. Tá, pessoal? Próximo vereador. Vereadora Regina. 2 minutos. Uma boa noite a todas e todos. Eu poderia dizer que eu estou contemplada com o que vocês trouxeram até esta audiência, porque uma audiência pública é para escutar o povo e o que o povo nos traz deve ser encaminhado de alguma forma. Eu tenho muitas dúvidas sobre o projeto, eu acho que a gente não vai conseguir abordar todas elas, acredito que nas comissões teremos a oportunidade. Por exemplo, eu tenho a curiosidade de saber quem que é o responsável por este loteamento que foi feito de forma irregular. De quem que é esta construção e quando que ela foi feita. Quanto tempo faz isso? Está no projeto? Então, depois eu busco ver isso. Porque me parece que é um pouco isso, né? Seguidamente a gente vê
as ocupações populares sendo questionadas, sendo criminalizadas. E poucas vezes a gente vê as ocupações do sistema econômico ser questionadas ou criminalizadas, né? Então, me coloco à disposição dos senhores e senhoras, anotei todas as sugestões trazidas até esta audiência pública e na comissão onde faço parte, estarei sim fazendo os questionamentos e, na medida do possível, encaminhando tudo o que foi trazido até esta casa, porque é isto, de nada faz sentido termos uma audiência pública se não é para fazer com que as questões que a população nos traz sejam encaminhadas. Contem com o nosso mandato no sentido de contribuir com essa discussão. Obrigado, vereadora. Próximo inscrito, vereador Nharan. Dois minutos, vereador. O Renato, Gil e o Gringo, o último. Boa tarde, presidente Wilson, nosso procurador, Cibele, presidente Rufa, a toda a mesa, ao plenário que aqui está. É por isso que às vezes a gente pergunta e pede, pessoal, que acompanhe um pouquinho as ações dos vereadores, sai na rede social. Nós encaminhamos ao Executivo, dona Maria, sim, um pedido de um projeto para um projeto habitacional. Hoje, inclusive, entreguei ao secretário Calete um projeto que nós trouxemos de Maringá para que seja implementado aqui. Tenho certeza que ele vai analisar, hoje nos recebeu bem lá. Tenho certeza que ele vai analisar e fazer com que esse projeto saia do papel, venha um projeto para que o Executivo faça um programa habitacional. Eu comentava que, às vezes, as pessoas têm, doutor Adolfo, condições de construir seu imóvel e não tem o espaço. E é que é por isso que surgem as ocupações. Então, que o Executivo faça tipo um loteamento de uma área pública e que dê a essas pessoas condições para elas construírem seu próprio imóvel. Porque eu tenho certeza que muitos têm condições de construir. Ou que apresente um programa habitacional de casas de moradias ou prédios como tem em Maringá, com 7 andares, acomodando as pessoas. Enfim, assim, ó, eu gostaria, dona Maria, porque a senhora, não sei a quem a senhora se referiu dos vereadores, mas essa casa, os 21 vereadores, se preocupam sim com a moradia, eles trabalham em cima disso aí. Só um pouquinho, eu gostaria assim, ó, só de concluir, acompanhem na rede social que vocês vão ver que existe movimento aqui dentro, pensando na moradia. Ó, pessoal, só um pouquinho. Pessoal, assim, ó, por gentileza. por gentileza, ó. A gente demonstra interesse em ajudar vocês, mas tenho certeza que se houver um diálogo correto e ordeiro, a gente chega num denominador comum e pode ter certeza que aqui, essa casa vai analisar os problemas de vocês. Temos aqui vereador. nosso vereador Ernesto, que trabalha na questão das construções, né, vereador Krug? Um abraço, obrigado. Obrigado, vereador. Vereador Renato Tchecker. Vereador Tchequinho. 2 minutos, vereador. Presidente Wilson, em nome do doutor Adolfo, eu cumprimento toda a mesa, cumprimento toda a comunidade que está aqui presente. Né? A principal reivindicação é realmente a moradia. E do jeito que aquela senhora se posicionou ali, não sei o nome dela, parece que ela estava olhando para mim e dizendo que eu era contra a moradia popular. Eu aqui nessa tribuna aqui, por várias vezes aqui, defendi a moradia, defendi que o Executivo tivesse vários projetos habitacional para quem precisa. Que eu sou de família humilde, família trabalhadora, e sei a dificuldade de comprar um terreno hoje, e sei a dificuldade que encareceu o que nós temos hoje para comprar um terreno, encareceu muitas coisas. Então, por isso que o Executivo tem realmente que ter vários projetos que realmente, de 2012 para cá, não teve um projeto de uma moradia popular em Passo Fundo.
Eu mostrei ali, inclusive, que, infelizmente, o João de Barro fez mais casa do que o executivo anterior em 8 anos. E esse aqui, infelizmente, continua na mesma linha, sem oferecer moradia para a nossa comunidade. Então, eu me senti até envergonhado pelo posicionamento daquela senhora ali, se direcionou até a mim, me apontou o dedo, quer dizer, não podemos, que isso aqui vira um palanque político, minha querida. Tá? Eu tenho meus posicionamentos, a senhora tem a sua, e aqui não é misturar politicagem aqui. Aqui é para exigir do executivo programas habitacionais para quem precisa na nossa cidade. Política, deixa de lado. Quem fez o L, problema é de quem fez o L. Respeito com os parlamentares nessa casa. Tá bom, minha querida? Me senti envergonhado com o seu posicionamento. A senhora levou política na sua fala. Tempo, vereador. Pessoal, por favor. Pessoal, por favor. Por favor. Próximo vereador inscrito, vereador Gil. Depois temos o Gringo e o Meirelles e encerramos. Bom, presidente, primeiramente, gostaria de falar que a audiência pública foi muito válida, realmente. A população veio realmente procurar trazer seus anseios, isso com certeza deve ser levado em conta. A questão do plano diretor, realmente, eu acho que já está sendo feito um estudo geral, né? Mas o que acontece? A inovação, a evolução, ela vem sendo constante. O poder público, muitas vezes, não pode deixar parado alguns pontos e tratar como prioridade, porque o desenvolvimento da cidade depende de um contexto geral. Outro ponto muito importante referente à ocupação, eu acho que é um ponto primordial que o poder público tem que tomar ações devidamente para regularizar e dar dignidade para essas pessoas que vêm aqui. Por quê? Porque a ocupação, quando ela está se formando, ela está se consolidando, se o poder público vem junto e já oferece a infraestrutura necessária, água, o saneamento, energia elétrica, dá condições, quais são o que essas pessoas vêm procurar aqui dentro, todo brasileiro tem o direito. Então, o que está sendo tomado hoje aqui é isso. Está sendo feito projeto como contrapartida e trará condições para essas pessoas. Esperemos que podemos, junto com essa casa e com o Poder Executivo, trazer isso em outras ocupações e assim trazendo dignidade para todos. Tem meu total apoio, um forte abraço, muito obrigado. Obrigado, vereador. Pessoal, próximo inscrito, Gringo. Professor Gringo, 2 minutos, por gentileza. E encerramos com a fala do vereador Meirelles. Boa noite a todos presentes. Muito importante essa audiência pública aqui. Rapidamente, nesses 2 minutos aqui, quero me posicionar aqui como meu posicionamento, morando no bairro Záquia e sendo um defensor do trabalhador, das famílias que estão passando muita dificuldade, não somente na ocupação do bairro Záquia, mas todas as ocupações da cidade de Passo Fundo. Questões até mesmo de saúde, das ambulâncias que, para entrar, levar o paciente que faz hemodiálise, tem bolsinha de sangue, cirurgia, estão encontrando muitas dificuldades e esse vereador aqui nunca se ausentou de reivindicar a melhoria nas condições das pessoas que moram em ocupações. Então isso eu digo com muita tranquilidade, olhando no olho de cada um de vocês, e dentro desse palanque aqui tem conversas, bajulações, mas vontade de resolver iniciativas, aqui dentro eu não vejo, muito pouco. E dentro desses projetos aí que está tramitando aí, nosso amigo Cornélio aí também, uma pessoa muito atuante aí, em questão do meio ambiente, o conselho merece respeito. Fomos na cidade de Maringá, lá tem um conselho da cidade que funciona, que todo ano, município de 74 anos, com 500 mil habitantes, lá não tem ocupações, lá não tem invasões, que cada um coloca algumas situações. E dentro disso, todo ano tem um programa habitacional que entrega 50 moradias. Agora, nesse ano, complementando a fala do colega vereador Yaran, que foi para lá e voltamos para construir ideias juntas, mas cada um tem o seu caminho político, a gente respeita.
E a gente torce e trabalha por uma qualidade de vida melhor para toda a população. Nesse ano eles vão conseguir entregar para aquela população 100 moradias. Então é importante o vereador levantar a bunda da cadeira e sair dentro da cidade, que de vez em quando tem alguns julgamentos das pessoas vereador. que dizem assim, viu, mas gastou diária. Gente, política novas ideias, Vereador, é preciso e tempo. tem que ser respeitado. Obrigado. Vereador Meirelles, último inscrito. Depois nós vamos encerrando. Nosso tempo já voou para além de meia hora. 2 minutos, vereador. Muito boa noite, senhoras e senhores. E aqui eu avisto essa plateia maravilhosa. Pessoas que eu conheço de longa data aqui, que estão reivindicando os seus direitos e direitos constitucionais, direito à moradia. Vejo o nosso Poder Executivo aqui também, um pouco se destoou um pouco aqui a nossa audiência pública, que era para ver sobre projetos, mas já estamos vendo aqui também a questão da moradia que as pessoas vieram reivindicar aqui. Eu sou um cara que penso que nós temos que ter solução. Não adianta muito blá 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 e diz que as coisas não acontecem. Então nós temos que ter estratégia e forma de cobrar. Minha colega vereadora Eva Valéria e demais colegas vereadores. Nós temos que ter aqui estratégias para curto prazo, médio prazo e longo prazo. Nós sabemos que vocês estão sem água. Temos que falar com a Corsã. Temos que envolver o nosso Poder Executivo para que se faça, de fato, políticas públicas voltadas à habitação. E também temos que cobrar uma fatia dos impostos que vão para Brasília para investir em programas habitacionais. Porque agora tivemos eleições o ano passado, temos aí os nossos representantes deputados estaduais e federais e temos também um presidente da República. Então agora é a hora de nós cobrarmos eles através da nossa força política para que as coisas possam acontecer, para que esse povo humilde e trabalhador, que ajuda a construir a cidade, é a faxineira, é o pedreiro, é o pintor, é o funileiro. Então estamos aqui. Conte com nós para que for preciso e vamos trabalhar, porque Passo Fundo está carente de programas habitacionais. Estou à disposição. Forte abraço. Muito obrigado, vereador. Pessoal, nós, por questões regimentais mesmo, nós já estouramos meia hora, então nós temos que encerrar. Eu quero penhoradamente agradecer cada cidadão, cada cidadã que veio se manifestar. Pouquíssimas manifestações foram em cima do objeto, que era a audiência pública, mas o grito de vocês a gente entende. Então, vereador Rufa, presidente da CEPIDUI, muito obrigado. Biratã, do CMDI, muito obrigado. Cibele, muito obrigado. Doutor Adolfo, muito obrigado. Colegas vereadores, muito obrigado. Está encerrada a audiência pública desta noite. A Câmara de Vereadores é a Casa do Povo. Aqui são criados, votados e aprovados os projetos de lei que definem o rumo e o futuro do nosso município. A Câmara de Vereadores também exerce a função fiscalizadora, supervisionando as ações e decisões do Poder Executivo. Faça parte das decisões. Quando a comunidade participa, a cidade cresce. E as conquistas são de todos. Câmara de Vereadores de Passo Fundo.